Paz de Cristo, igreja, amém? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Abre comigo lá em Salmos 90, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Nunca vou esquecer isso. Tia Val sempre fazia na escolinha e eu toda vez que eu venho aqui na frente falo a mesma coisa. Mas vamos ler lá então. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Vamos orar, igreja? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque hoje o Senhor nos trouxe mais uma vez na tua casa. Deus, e nós reconhecemos o privilégio que é estar aqui, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor cuidou de nós durante a nossa semana. O Senhor cuidou de nós em mais um ano que se passou. E nós temos a certeza, Deus, que o Senhor estará cuidando neste ano que se inicia. Senhor, fala conosco agora, Pai. Usa a minha boca, Senhor, para trazer a tua mensagem, Deus. Usa a minha vida, Senhor, para comunicar aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja, Pai. E que essa palavra encontre terra fértil nos nossos corações, Senhor, para que ela se frutifique, Pai, e a gente possa dar frutos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Já estou com a garganta seca, nem comecei a falar ainda. Irmãos, então a gente começou mais um ano, né? Hoje é o primeiro sábado do ano. E quando começa um ano, a gente, como a Gabi falou aqui, a gente já faz metas, a gente traça os nossos objetivos, a gente tem sonhos, a gente quer realizar sonhos, talvez que, né, há muitos anos a gente já esteja sonhando e a gente não conseguiu ainda realizar. E às vezes a gente meio que se sente engolido pelo tempo. Isso acontece com vocês? Chegou o final agora do ano de 2022 e a gente já estava falando, meu Deus, como passou rápido, não é verdade? E eu tenho certeza que vai chegar o final desse ano, a gente vai falar, nossa, passou muito rápido. O tempo passa rápido e a gente mal vê. E eu quero confessar para vocês aqui, porque sempre que eu venho aqui na frente eu já me entrego, né? Eu não consigo vir aqui sem já me contar alguma coisa. E eu sou uma pessoa que, eu sou muito nostálgica. Sabe aquela pessoa que fica olhando para o passado, dizendo assim, nossa, como era bom aquela época. Né? A pessoa tem 26 anos já está assim, nossa, aquela época. No caso, minha infância, minha adolescência. E eu tenho essa tendência assim, de ficar olhando para o passado e às vezes idealizar ele. Na época que eu estava vivendo uma certa situação, eu nem estava achando tão bom, mas depois que passa eu fico, nossa, mas estava tão bom aquela época. E isso é a nostalgia. E eu sofri com isso desde criança. E aí eu lembro de umas experiências que quando eu era criança, uma vez eu fui convidada para ser daminha. Na verdade, que 2 vezes. E, cara, eu não sei se acho que praticamente todas as meninas, quando você é criança, você é chamada para ser daminha de um casamento, é assim, uau, teu dia de princesa, você vai usar um vestido longo, uma coisa maravilhosa. E aí eu ficava naquela expectativa, tal, do vestido, de entrar na igreja, não sei o quê. Aí depois que acabava, irmãos do céu, a minha mãe sofria, porque eu abria a boca a chorar, porque aquilo acabou. E eu deixava a minha mãe louca, porque eu não aceitava que aquilo tivesse um fim, eu não queria que acabasse. E o pior é que eu sou assim até hoje, mas graças a Deus eu amadureci e eu não abro a boca a chorar. Mas dá aquele sentimentozinho assim de, nossa, acabou, não queria que tivesse acabado. E o fato é que eu gosto muito de observar essas questões de tempo. Às vezes eu estou assim, lá no meu trabalho, aí é um prédio assim, de frente para a Praça Osório, e tem umas janelas bem grandes. E direto eu paro lá na janela e fico olhando assim, nossa, que gostoso esse momento. Quando daqui 5 anos, se eu não estiver mais trabalhando aqui, eu vou sentir falta desse momento que eu estou parada na frente da janela, tomando um café e olhando a praça. E essas coisas
de tempo, eu fico observando, eu gosto tanto, que minha música favorita se chama O Tempo. E ela começa assim. Eu não vou cantar para os irmãos, né, porque eu tenho dó do ouvido de vocês. Então, a música começa assim. O vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias dessa vida passageira. E eu escuto essa música sempre, sempre mesmo. Mas, principalmente, quando eu estou um pouco aflita com algumas questões, se eu estou preocupada com alguma coisa, se eu estou ansiosa com alguma coisa. Porque essa música me lembra da brevidade da vida, do quantas coisas aqui são passageiras. E aí eu tento me acalmar e pensar, nossa, isso aqui não é nada, isso aqui uma hora vai passar. E por que eu estou tão preocupada com isso? E aí a música continua assim, minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes e os meus defeitos, nada pode detê-lo. Falando do tempo, né? Nada pode deter o tempo. E aí, essa passagem me lembra, lá em Mateus 6:27, se você quiser abrir aí, que fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E eu acho muito importante a gente se lembrar disso. Quando a gente está preocupado com coisas, você pode se preocupar ao máximo, você pode não dormir com aquilo, você pode ficar ansioso, mas essa preocupação não vai te dar mais tempo. Essa preocupação não vai gerar para você, talvez, a solução do seu problema, se eu ficar ali matutando, se eu perder momentos, se eu parar de vir na igreja por causa daquela preocupação, se aquela preocupação for tudo para mim. Porque muitas vezes tem coisas que tiram o nosso foco de tudo. E a gente fica vivendo aquilo. Mas a gente tem que se lembrar que, por mais preocupado que a gente esteja, a gente não pode acrescentar uma hora, 1 minuto da nossa vida. Né? O tempo pertence a Deus. E ele é uma coisa muito... que a gente não, o tempo ele foi inventado, de certa forma, as horas, né? Mas é uma coisa que a gente não tem controle algum. Eu não posso voltar no tempo. Por mais que às vezes eu queira voltar para a minha infância e não ter nenhuma conta para pagar, eu não posso fazer isso. Eu não posso avançar para o futuro, eu não posso ir lá na frente, eu quero saber como é que eu vou ser no futuro, o que eu vou conseguir, será que eu vou conquistar tal coisa que eu quero? Eu não posso. O tempo, a única coisa que a gente tem do tempo, de certa forma, é o presente, né? O que eu estou vivendo agora. Só que, ainda assim, o presente, ele está em constante movimento. O que eu estou falando agora é presente. Mas agora que eu acabei de falar, já não é mais o presente. Porque eu acabei de falar, então já ficou no passado. Então, é algo que a gente não consegue controlar, o tempo. E muitas vezes a gente quer controlar esse tempo, né? E aí, o que isso significa, né? Por que eu estou falando tanto de tempo? Será que isso significa que a gente vai viver as nossas vidas de forma sem pensar em nada? Então, já que eu não tenho controle mesmo, aquela filosofia, né? Deixa a vida me levar, seja o que Deus quiser, não vou planejar nada, vou aproveitar tudo, porque eu não sei quando que eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar tudo que está aqui. Será que a gente vai viver dessa forma? E claro que não, né? Isso significa que a gente precisa viver os nossos dias de maneira sábia, como diz aqui o versículo. E aí eu fiquei refletindo, né? Aqui o texto fala sobre a gente alcançar um coração sábio. Eu fiquei pensando, mas por que ele fala coração? Ele não fala assim, para que eu alcance sabedoria, para que nós alcancemos a sabedoria. O texto fala para que a gente alcance um coração que é sábio. E aí eu fiquei pensando sobre... E a gente sabe que o coração, ele é o maior símbolo das emoções. Né? Cientificamente, a gente sabe que não tem nada a ver. Quem processa as nossas emoções é o nosso cérebro. Só que, de alguma forma, o nosso coração ficou diretamente ligado a todo tipo de emoção. A gente fala, nossa, eu tô sentindo no meu coração que tal coisa vai acontecer. E aí, eu sou um pouco curiosa, e daí eu fui pesquisar por que o coração virou esse símbolo de sentimentos, né? O que aconteceu na história? E
o que eu encontrei é que, antigamente, as pessoas não tinham muito conhecimento de como funcionava o corpo, não existia tanta informação, né? Quem sabia eram os médicos e pronto, não existia informação fácil. Então, por o nosso corpo reagir de certas formas a emoções, por exemplo, eu estou nervosa agora, então meu coração, eu estou escutando a batida dele. Se eu estou feliz com alguma coisa, meu coração dispara também. Então, geralmente, o nosso coração, ele reage de uma forma muito rápida às nossas emoções. E de uma forma que a gente mesmo consegue identificar. Então, por isso, o coração virou esse grande significado das nossas emoções. E aí, a gente começa a entender por que Moisés, ele pede um coração sábio para Deus. Ele entendeu que a partir do momento em que do nosso coração, vem todos os nossos desejos, vem os nossos sonhos, as vontades, existe uma necessidade de nosso coração estar alinhado com a vontade de Deus. Ou seja, os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que a gente almeja para a nossa vida, isso tem que passar por um filtro. E esse filtro se chama vontade de Deus. Lá em Provérbios 4, 23, abre lá comigo, eu gosto muito desse versículo. Lá diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esse versículo é muito importante, porque ele vai basear muito, muito, muito da nossa vida. Porque, eu falei agora há pouco, tudo que a gente almeja vem do nosso coração. Ninguém faz alguma coisa do nada. Gente, ninguém acorda num belo dia e fala assim, nossa, hoje eu vou roubar um banco, tá um belo dia para fazer isso. A pessoa já alimentou aquilo dentro dela. Ninguém acorda do nada e fala assim, a partir de hoje eu não vou mais na igreja. Aquilo já foi alimentado, aquilo já foi pensado. Então, por isso que é tão importante a gente guardar nosso coração. O nosso coração, ele pode ser a chave para muitas coisas, para coisas boas e para coisas ruins. Por isso que eu quero dizer para você hoje, irmão, não fica alimentando coisa ruim no teu coração, não. Porque muitas vezes a gente nem quer sentir coisas, não é verdade? Às vezes a gente não quer sentir uma raiva de alguém, mas a gente sente. Isso a gente não consegue controlar. Só que a gente consegue controlar se eu vou alimentar aquilo dentro de mim ou não. Se eu vou ficar pensando naquilo, se eu vou ficar encontrando formas de que eu possa também ferir outra pessoa porque ela me feriu. Isso é alimentar. Quando a gente sente alguma coisa e a gente fica dando vida para aquilo de certa forma. Porque uma hora vai parar de ser só um desejo de fazer algo e você vai efetivamente fazer. Porque você já alimentou aquilo. Todo mundo fala, né, que tudo que alimenta, cresce. Se não alimenta, vai morrer de fome. Então, irmão, guarda o seu coração. Guarda o seu coração de coisas ruins. Guarda o seu coração de coisas que são contra a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente sabe que é contra a palavra de Deus, né? Só que a gente quer fazer. E aí começa simplesmente com uma coisinha boba, um sentimentozinho, ou eu vou num lugar aqui, mas o famoso não dá nada. É dessas coisas que a palavra está falando para a gente guardar o nosso coração. Porque se eu começo a fazer, se eu começo a pensar sobre aquilo, eu vou querer realmente fazer. E aí, eu separei aqui uma passagem de Jeremias. É Jeremias 17, 9, se você quiser abrir aí. Lá em Jeremias fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E aí virou até um ditado, né?
isso de que o coração é enganoso. E é verdade. O nosso coração, ele tem desejos, tem vontades de coisas que não vão fazer bem para a gente. Só que, de alguma forma, a gente quer aquilo. A gente insiste naquilo. Às vezes, a gente não precisa de algo, mas parece que aquela vontade de ter. E aí eu tenho certeza que todo mundo aqui já quebrou a cara alguma vez com alguma coisa que você queria muito, que você achou que ia ser bom para você, e no fim, não foi aquilo que você esperava. No fim, até te fez mal. No fim, até te prejudicou de certa forma. Porque o coração é enganoso. E é por isso que a palavra fala para a gente guardar nosso coração. Guardar é, de certa forma, você até esconder ele, algumas vezes, de coisas que você não precisa. Coisas que você não precisa olhar. Coisas que você não precisa saber. Isso é guardar o nosso coração. E aí, quando eu estava pensando nisso tudo, sempre vi um monte de exemplos da minha infância, né? E quando eu era criança, um dos meus passeios favoritos era ir no centro com a minha mãe de tarde. Nossa, eu amava. Tenho certeza que ela preferia ir sozinha, né? Para eu não ficar enchendo o saco dela. Mas eu queria ir junto, porque eu sabia que ia ganhar um lanche. E aí, ia eu lá com ela, de tarde e tal, e daí, como toda criança, né? Ver alguma coisa na rua, um brinquedo, alguma coisa bem boba, e ela quer. Eu deixava a minha mãe doida para ela me dar aquilo, doida. E ela, não dá, não temos dinheiro, não vou comprar, não sei o quê. E daí, ela ia na outra loja, e eu falando daquele brinquedo, ela ia na outra loja falando do brinquedo, a gente ia comer, eu falando do brinquedo. Aí tinha uma que ela não aguentava mais, de tanto eu ficar falando do brinquedo, e ela ia lá e me dava o brinquedo. Só que aí, nesse momento, a minha mãe já estava tão estressada comigo, ela já estava questionando a decisão dela de ser mãe, que ela não queria mais falar comigo. E daí a gente voltava de ônibus, né, do centro, nem sei se ela lembra também disso. E aí, vinha eu toda desenchavida assim do lado dela. Porque ela não queria falar comigo mais, porque eu tinha estressado ela, entendeu? Não que ela estava me punindo, mas eu tinha deixado a mulher doida. E aí eu ficava tão desenchavida que aquele brinquedo, para mim, não fazia nem diferença mais. E aí eu via que eu não precisava de verdade daquele brinquedo. E muitas vezes a gente é assim, como criança, quer uma coisa, até conseguir. Depois que você consegue, você vê que isso não é bom para você de verdade. Que às vezes não vale a pena. Às vezes o custo daquilo é muito alto. E não só de dinheiro. E toda mãe tem aquela coisa, né, de na volta a gente compra. Eu não sei de que volta que elas estavam falando, sinceramente. E a minha mãe, na verdade, não era na volta, era assim, no fim do mês a gente compra. Irmãos, eu sinceramente não sei de que mês essa mulher estava falando. Porque eu estou com 26 anos e não chegou o final do mês, mas tudo bem. E, gente, às vezes a gente é assim com Deus. Pede coisas. E muitas vezes Deus não dá pra gente. Mas porque Ele sabe que no fim aquilo não vai ser bom pra gente. Ele sabe que aquilo pode tirar o nosso foco das coisas que realmente importam. E isso é muito importante. E aí, vou contar mais uma lembrança da minha infância. Quando eu era criança, eu fazia aula de teclado, né? E aí, beleza, era bem preguiçosona. Meu pai tinha que ficar mandando eu ensaiar. E aí, um dia eu cheguei para ele e falei, pai, eu quero um laptop cor-de-rosa, que está na moda. Que todas as menininhas tinham um laptop cor-de-rosa. Sabe qual que é? Aquele lá que só tinha musiquinha, uns joguinhos. E, nossa, era o sonho, né? Eu pedi esse laptop pro meu pai. E daí meu pai falou assim, não vou te dar. Porque se eu te der, você não vai mais ensaiar o teclado. Isso vai tirar teu foco. Daí eu fiquei brava com ele, né? Mas eu sabia que ele estava falando a verdade. Porque, realmente, aquilo ia tirar completamente meu foco. Eu só ia querer viver naquele laptop. E aí, eu não ganhei o laptop e também desisti da sala de teclado. Mas isso não foi culpa do meu pai. Eu era preguiçosona mesmo.
E, gente, tem coisas que Deus não dá pra gente, porque Ele sabe disso. Ele sabe que o nosso foco vai se perder. Ele sabe que a gente vai parar de buscar aquilo que é mais importante na nossa vida. Que é buscar Deus, que é buscar nosso relacionamento com Ele. Não tem nada que seja mais importante nessa vida. Não tem nada. Como eu falei aqui, tudo é passageiro aqui, não adianta, você pode buscar e você pode ser a pessoa mais bem-sucedida nessa terra. Quando Jesus voltar, isso não vai servir de nada para você. Recentemente morreu o Pelé, né? Todo mundo ficou sabendo. E eu estava vendo várias homenagens, né, para ele. E um pastor postou assim, que, né, o Pelé era considerado o rei. Só que ele morreu como todo mundo. E ele não levou essa coroa dele, né, para o túmulo dele. Ele morreu como qualquer outra pessoa morre. E foi enterrado como qualquer outra pessoa. Então, às vezes, a gente fica buscando coroas aqui. A gente fica buscando coisas que vão alimentar nosso ego. Que eu vou ser o mais importante, que eu vou ser o mais bonito, eu vou ter o melhor carro, eu vou ter a melhor casa. Do que isso vai te adiantar no final da sua vida? E essas coisas são faladas frequentemente, né? Só que eu comecei a pensar mais e mais sobre isso cada vez. E principalmente agora, por a gente estar começando um ano, né? O que importa de verdade? Quando você vai lá fazer a tua listinha de metas, o que você quer alcançar? Você sabe o que é mais importante? Você sabe quais são as tuas prioridades? E eu não estou falando que é errado você buscar coisas aqui. Mas o teu foco sempre, 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 sempre tem que ser o seu relacionamento com Deus. E esse salmo aqui que eu li no começo, ele é um salmo de Moisés. Daí eu fiquei assim, me perguntando, por que será que Moisés, né, escreveu isso? Em que contexto exatamente ele escreveu isso? Será que tem essa informação? E aí eu fui buscar e, na verdade, não existe, né, a informação de que momento ele escreveu, o que ele estava passando exatamente. Mas a gente conhece a história de Moisés, né? E os pesquisadores, eles supõem que Moisés fez essa oração, porque o Salmo 90 e o 91, que é escrito por Moisés, ele é uma oração. E é suposto que ele tenha feito essa oração, mas para o final da sua caminhada, quando ele já tinha conduzido o povo, estava perto de conquistar a Terra Prometida, quando ele já sabia que ele não entraria na Terra Prometida. Então, assim, é uma suposição, né? Não temos certeza. Mas faz sentido. Imagina a cabeça de Moisés, depois de tudo que ele passou com aquele povo. E aí Deus fala para ele assim, Moisés, você não vai entrar. Você não vai ter a recompensa para aquilo que você está há tantos anos buscando. Você está guiando um povo. Irmãos, eu fico pensando, Moisés era muito crente, porque eu ia ficar revoltada. E eu iria questionar Deus. E a gente, né, não sabe se realmente ele questionou a Deus no seu coração, talvez. Porque ele dedicou a sua vida toda àquilo, para essa recompensa. E talvez ele pensando em tudo isso, ele estivesse refletindo na brevidade da vida. Os dias dele estavam chegando ao fim. E aí ele pedia, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu tenha um coração sábio. Porque ele entendeu que não importava o que acontecesse, Deus estava com ele. Ele não ia atravessar a linha de chegada que ele imaginava, mas ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu aquilo que Deus chamou ele para fazer, e isso já demonstrava a sabedoria que ele estava cultivando já no seu coração. Isso é sabedoria, irmãos. Imagina quanto tempo e por todas as coisas que ele passou. E ele ainda no final da carreira, ele entrega tudo a Deus. Ele fala assim, Deus, eu sei que você esteve comigo em todos os momentos. E a gente tem que ter essa certeza. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente imagina que é pra gente.
Muitas vezes. E a gente tem que ter certeza que o Senhor está conosco mesmo assim. E Ele está guiando o nosso caminho. Ele sabe muito melhor do que eu e você. A gente tem a mania e a teimosia de achar que sabe o que é melhor para a nossa vida. Mas a gente não sabe. Deus é que tem a visão completa de todas as coisas. Então, quando você, se acontecer de você não alcançar uma coisa que você quer muito, tenha em mente que o Senhor está com você. Ele não te deixou. Ele não te desamparou. Ele está cumprindo aquilo que Ele tem para a sua vida. Mesmo que você não entenda. Ele tem o controle da situação. Muitas vezes a gente se desespera e acha assim, nossa, está tudo perdido. Eu não sei mais o que fazer. Já aconteceu comigo de chegar numa situação e falar, eu não tenho mais para onde ir, eu não sei o que fazer. E o Senhor, com bondade, sempre veio me mostrar, filha, eu estou cuidando. Eu tenho o controle da sua história. E eu sei melhor do que ninguém o que é bom para você, do que você precisa. Então, se acalma, respira. E aí no Salmo 91, Moisés ele fala assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele confiava em Deus, simplesmente. Moisés confiou, mesmo quando ele via situações que ele não entendia o porquê daquilo está acontecendo. Ele confiou, e confiar em Deus, independente da situação, é fruto de um coração sábio. E como a gente alcança esse coração sábio? Será que é só a gente preencher alguns requisitos e está pronto, está feito? Meu coração está sábio agora, já estou pronto para tudo. Não é assim que funciona, né? É um processo. E aí eu coloquei algumas coisas para a gente pensar aqui. E uma delas eu já falei um pouco. Para a gente sondar o nosso coração. Todos os dias eu tenho que sondar meu coração. Para que eu tome as decisões sábias. Por isso aqui, Moisés fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Contar no sentido de que, presta atenção no que você está vivendo. Presta atenção nos teus dias. Como que você quer viver os seus dias? De que forma você quer viver os seus dias? Pensa. Todos os dias a gente tem que pensar. Hoje eu vou fazer tal e tal coisa, eu tenho essa e essa obrigação. Mas eu tenho que, em todas essas coisas, todas essas obrigações e as minhas responsabilidades, eu tenho que lembrar que eu represento um Deus. Um Deus que é grande, um Deus que faz as coisas com excelência, um Deus que é zeloso, um Deus que é amoroso. Eu tenho que lembrar disso em tudo que eu estiver fazendo. Não é só quando eu estiver fazendo coisas espirituais, é em tudo. A gente tem que lembrar que nós precisamos separar um tempo do nosso dia para o Senhor. Isso é fundamental para a gente alcançar essa sabedoria, alcançar esse coração sábio. Se eu não passo tempo com Deus, se eu não dedico nem alguns minutos do meu dia para Ele, como é que Ele vai se relacionar comigo? Como é que Ele vai falar comigo? Se eu não estou disposto a ouvir, se eu não estou disposto a buscar. E aproveitando esse gancho, quero falar sobre o projeto que a gente está fazendo esse ano, o Flame. Que chique falar Flame aqui na frente. O Flame, vulgo Ministério Jovem. A gente lançou um desafio para a gente estudar a Palavra de Deus esse ano. Amém? E a gente está lendo os Salmos. Vai ser um salmo por dia, até maio. E é bem legal porque a gente está acompanhando a pessoa que está direcionando esse estudo. E ela disponibiliza um podcast todos os dias sobre aquele salmo. E é bem curtinho, assim, coisa rápida. Então, se você quer passar esse tempo com Deus, procura a gente. Porque se a gente não dedica esse tempo para Deus,
Não tem como. A gente não vai conseguir usar esse filtro que eu falei, esse filtro da sabedoria, esse filtro da vontade de Deus. Porque daí meu coração vai alimentar coisas ruins, ele vai querer coisas ruins porque eu sou ruim. Então, naturalmente, eu vou desejar coisas ruins. Sabe aquilo que eu falei? De às vezes você sentir algo que você não quer, mas está ali dentro do seu coração. E aí, quando vir esse sentimento ruim, eu vou deixar me levar por ele. Porque eu não estou buscando a Deus. Eu não estou em contato com Ele. Para Ele me dizer assim, vai com cuidado, porque esse caminho é perigoso. Para de ficar pensando nisso, isso não vai te levar a lugar nenhum. Tira isso do teu coração. A gente precisa dedicar nosso tempo a Deus. E não é algo que a gente chega assim num ponto e fala assim, não, agora fechou. Já está tudo certo, já estou aqui preparado, meu coração está sábio. Está perfeito, estou indo na igreja, estou lendo a Bíblia, estou orando, está show de bola, agora não preciso mais nem me preocupar muito e prestar atenção, porque já alcancei. Sabe aquele agora vai? Quem nunca começou uma dieta e falou assim, aí você comeu 2 dias só, certinho. Você fala assim, agora vai. Eu estou sentindo que agora vai. Você comeu 2 dias certo, mas agora vai. Ou começar o exercício, né? Começando o ano aí, aquelas metas, né? Vou comer saudável, vou fazer exercício. E aí você vai na academia certo uma semana e fala assim, agora vai. Estou muito saudável. Já quer ver diferença no corpo, já se olha no espelho. Acho que já deu, né? Uma semana dá. Só que não existe esse agora vai com Deus. E não que seja errado a gente pensar assim, mas a gente tem que cuidar para não entrar numa zona que é muito perigosa, que é da autoconfiança. Sabe quando você começa a dirigir? Daí primeiro você fica super cauteloso e atencioso com tudo, né? Aquela coisa assim. Depois, você pega uma confiança que você faz cada coisa no trânsito. Você fala assim, eu sei o que estou fazendo. Eu conheço o carro, já dirijo faz tempo. Sabe aquela autoconfiança? Essa zona é muito perigosa quando a gente entra no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu não vou ver problema em flertar com o pecado. Eu não vou ver problema em ir a certos lugares que eu sei que eu não deveria estar, porque eu vou pensar assim, não, eu estou firme com Deus, eu estou forte. Então, eu vou lá, mas eu não vou me contaminar, eu não vou fazer nada errado, e eu não vou pecar, porque eu já atingi o ponto máximo com Deus, então, tá tranquilo. Isso não existe. Isso não existe, porque a palavra fala lá em Tessalonicenses 5:22. Fuja da aparência do mal. Você tem que fugir, e não fala nem do mal, ele fala da aparência. Porque uma coisa, quando ela é má, ela já tem aparência de mal. Às vezes não, né? Às vezes parece assim que, né, não dá nada, mas no fundo a gente sabe sim. Não adianta se fazer de louco, não. Você sabe. E aí Deus nos orienta para a gente não ficar brincando com o pecado. Porque quando a gente vê essa aparência de mal, é porque é mal mesmo. Não é assim, não, tá meio estranha essa história, mas vou continuar porque vai que, né, coisa da minha cabeça. Se tem aparência de mal, é porque é mal mesmo. Precede o mal. Uma conta é exata. E às vezes a gente ignora, né? Ignora os sinais. A gente vai vendo que aquilo não vai dar certo. Mas você fala, não. Às vezes, é coisa da minha cabeça. Não. Foge. Foge da aparência. Foge da aparência do mal. Porque depois, quando você chegar lá, você vai descobrir que realmente é mal. E não é legal. Não é legal quando a gente descobre que a gente não deveria ter ido por aquele caminho depois que você já quebrou a cara. Não é legal. Por isso que a palavra aconselha. Foge. E aí, falando em fugir,
eu quero dizer outra coisa para você. Para a gente alcançar um coração sábio, a gente tem que fugir das mentiras de Satanás. Porque ele tem, né, as suas estratégias e ele é o pai da mentira. Então é óbvio que ele vai mentir para a gente. É óbvio. E muitas vezes o inimigo, ele não quer assim que você renuncie completamente a Deus. Que você simplesmente fale assim, não, eu não quero mais seguir a Deus, eu não tenho mais nada a ver com Ele, eu não quero mais a influência dele sobre a minha vida. Mas Ele quer fazer você acreditar que você pode seguir a Deus sem precisar seguir a sua vontade. Ele quer fazer você acreditar que você está perto de Deus, mesmo quando você está totalmente longe da vontade dEle para a sua vida. E essa semana eu estava vendo, caí no Instagram lá de uma blogueira, daí fui ver os stories dela, e aí perguntaram assim para ela, e qual que é a sua religião? Daí ela falou assim, minha religião é Deus. Eu acredito na natureza, numa força que rege todas as coisas, e que Deus é amor e tal, tal, tal. E esse discurso, ele está sendo muito usado por aí, se você for olhar. Porque é um discurso lindo, não é lindo? Minha religião é Deus. Eu sou contra a religiosidade. Eu sou contra esse povo que fica aí julgando os outros, que fica dizendo o que o outro tem que fazer, que fica colocando peso na vida dos outros, que tem que seguir tal e tal coisa. Não. Minha religião é Deus. E esse discurso, por que as pessoas usam tanto, né? Ele cai perfeitamente. Cai perfeitamente, porque ele te exime de ter um compromisso real com Deus. Ele te exime de cumprir a vontade de Deus. Porque, afinal, Deus é amor. Ele me ama, então, Ele quer me ver feliz. E se Ele quer me ver feliz, eu vou fazer qualquer coisa que me deixe feliz. E essa é a teologia que está sendo pregada hoje. Eu não preciso seguir a vontade de Deus, eu não preciso abrir esse livro super antigo, super inadequado para os dias de hoje e ficar seguindo o que está aqui, porque isso aqui tudo já passou. Deus é amor. Fuja desse discurso. Fuja. Porque o inimigo, ele quer te contar essas pequenas mentiras para que você acredite. E aí você vai estar iludido. Ai, nossa, eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Só que eu estou bem longe da vontade dEle. O inimigo quer fazer você acreditar que você não precisa congregar. Não, porque Deus está dentro de mim, Ele habita aqui, eu não preciso ir numa igreja. E é verdade que Deus habita dentro de nós. Mas também é verdade que nós precisamos congregar. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Que a gente congregue, que nós estejamos aqui hoje fazendo isso que a gente está fazendo. Porque muitas vezes o inimigo usa esse tipo de mentirinha para te isolar do corpo. E sabe o que acontece quando você está isolado do corpo? Você fica fraco. E você vai enfraquecendo, enfraquecendo, e você fica suscetível a todas as artimanhas dele. Porque é ou não é verdade que a gente, estando aqui, a gente fortalece uns aos outros? Como é bom estar aqui. Como é bom poder chegar no sábado e olhar para vocês e falar assim, essa é a minha família. Como eu preciso de todos vocês. Às vezes eu passei uma semana que não foi legal, e eu estou desanimada, e eu não orei muito, e eu não falei com Deus, e eu chego aqui, eu encontro forças para continuar. Eu encontro forças, falar, Deus, não, essa semana foi assim, eu errei, mas vamos de novo. E Deus sempre está aberto. Ele está sempre de braços abertos para a gente voltar sempre que a gente precisa. Então, por isso que esse corpo é tão importante. E eu vejo muitas pessoas aí, pela internet, falando esse tipo de coisa.
Não preciso de uma igreja. Mentira. Nós precisamos. Ninguém é uma ilha, você precisa de pessoas. E você precisa estar cercada de pessoas que te ajudem na fé, que te levantem quando você precisa. E aí o inimigo vai falar assim para você, ele quer fazer você acreditar que você não precisa seguir regra, porque Deus é amor. Porque Deus quer que você seja feliz, então faça tudo o que te deixa feliz. E aí a gente vai se distanciando cada vez mais da vontade de Deus, cada vez mais do propósito de Deus. Porque as pessoas pregam que na igreja, que você seguir, certo? Você vai ser infeliz, você não vai aproveitar nada da sua vida. E a gente sabe que isso é a maior mentira. Porque eu sou muito feliz. Porque com Deus a gente é muito feliz. E eu não conheço nada. Eu tenho certeza que nunca vou conhecer nada que me complete mais. E nada que vai poder te completar mais do que essa paz que só Jesus pode dar. Nada vai te completar mais do que ter uma família assim. Olha o tamanho da nossa família. Tem gente de todo tipo de aparência, todo tipo de jeito. E essa família foi unida pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E é por isso que a gente segue firme. Às vezes dá um probleminha aqui, dá outro probleminha ali. Mas seguimos firme. E seguimos juntos. Por quê? Porque foi o sangue de Jesus que comprou cada um de nós. Glória a Deus. E aí mais uma coisinha. Que está ligado com isso também, né? O inimigo quer fazer você acreditar que você não precisa assumir um compromisso. Que você pode agir da tua própria maneira. Que está tudo certo. Porque afinal Deus é amor. A partir do momento que a gente assume de verdade um compromisso com Deus, a gente tem a obrigação de honrar com esse compromisso, não é verdade? É uma aliança que nós fazemos com o Senhor. Quando a gente aceita Ele, confessa Ele, nós fazemos uma aliança. No casamento não é assim? Você tem deveres a cumprir para com o seu esposo, para com a sua esposa. Você não pode sair agindo da forma que você bem entende, como se você fosse solteiro, como se você não tivesse outra pessoa ligada a você agora. E assim é com Deus. E acho que às vezes a gente não entende a seriedade desse compromisso. Às vezes a gente age como se a gente não tivesse feito uma aliança com Deus. Age pelos nossos próprios meios. O compromisso com Deus, ele precisa gerar mudança na nossa vida. Amém? Precisa. Porque aonde eu e você estivermos, nós estamos representando o Senhor. Não é isso que cristão quer dizer? Pequeno Cristo? Olha a responsabilidade. Lá no meu trabalho, eu estou representando a Deus. E é por isso que eu volto no Salmo. Conta, Senhor, me ajuda a contar os meus dias. Me ajuda, Senhor, a prestar atenção no que eu estou fazendo. Será que lá no meu trabalho eu estou sendo a luz que você mandou eu estou sendo sal? Será que a forma que eu estou trabalhando, que eu estou me comportando no meu trabalho, eu estou mostrando você? Isso é muito sério. A forma que eu estou tratando o meu colega de trabalho, se eu sou o chefe, a forma que eu estou tratando os meus funcionários. A gente não pode se esquecer dessas coisas. Porque nas pequenas coisinhas, nós mostramos o brilho de Deus. Nas pequenas coisinhas, as pessoas percebem. Essa pessoa é diferente, tem alguma coisa nela. Por que ela está tratando com amor aquela pessoa que destratou dela? Por que ela não reage quando alguém fala mais alto com ela, quando alguém quer algum tipo de briga, algum tipo de confusão? Nós temos que refletir esse brilho nas pequenas coisas. Em todos os lugares,
no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, nos meus relacionamentos, nas minhas redes sociais. Quando você assume um compromisso com Deus, Ele vai atingir toda a sua vida. Não existe uma parte da sua vida que Deus não possa entrar. Ou que você vai fingir que, não, essa parte aqui não precisa. Essa aqui eu vou continuar do jeito que eu sempre toquei a minha vida. Não, Deus te quer por completo, Ele quer todas as áreas. Ele quer que você entregue tudo, porque tudo precisa mudar. Tá doendo aí, irmão, porque doeu em mim, hein? Quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, eu lembrava de muitas situações em que eu não fui representante dele. Que eu estava agindo como todo mundo naquele lugar. E pior ainda, porque eu era crente, né? E os outros não. Deixa Deus falar com você. Nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser mudados por Deus. Porque é muito fácil a gente, no nosso dia a dia, se deixar levar. Esquecer dessas coisas. No momento que você se irrita com alguém, é muito fácil, na hora você já explodir com ela e... Porque é a nossa natureza. Só que quando a gente está com Deus, fechadinho assim, a gente, antes de sair aquela palavra atravessada, você vai lembrar. Não posso. Tem que agir diferente. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos, que nós representamos a Deus. Você representa a Deus. Lá onde você está. Em tudo que você está fazendo. No lugar que você estiver. No que você estiver fazendo no seu celular. Você representa a Deus. É uma aliança, é um compromisso. E aí o terceiro ponto que eu elenquei aqui. Busque o Senhor e a sua vontade. Porque não tem como a gente seguir a Deus da forma que Ele espera, se a gente não buscar Ele de verdade. Se a gente não buscar cumprir essa vontade dEle para a nossa vida. E é todos os dias que eu preciso buscar, e você precisa buscar. Lá em Romanos 12:12 fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todo mundo conhece, né? Mas nem sempre essa vontade de Deus, ela é fácil. Nem sempre vai ser tranquilinho, assim, para cumprir, para aceitar. Muitas vezes tem coisas que acontecem com a gente que a gente não aceita, não quer aceitar aquilo. E aí, o que me remete ao final da música que eu comentei lá no comecinho, ela fala assim, os meus sonhos o vento não pode levar, a esperança encontrei no teu olhar, os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. E aí toda vez que a pessoa que compôs essa música, ela vai cantar, vai se apresentar, ela conta um testemunho do que gerou essa música, de como ela compôs. Essa pessoa passou por um momento muito difícil. O filho dele, no caso, né, ele teve um câncer no braço, com 3 aninhos de idade. E aí, ele orou para Deus, falando assim, Senhor, se for tua vontade curar meu filho, cura, Senhor, mas se não for, o Senhor pode levar ele, porque o Senhor me deu e o Senhor pode tomar. E aí, quando ele fala aqui de sonho, meus sonhos o vento não pode levar, a areia não pode enterrar, ele está falando do próprio filho, de enterrar um próprio filho. E, nossa, isso é muito forte. Isso me lembrou uma frase, uma vez eu vi, só que eu perdi, então eu não sei exatamente como fala, mas ela diz mais ou menos assim, que a gente não pode ter nada que a gente não consiga entregar para Deus. Se a gente tem algo que Deus peça para nós, e a gente não consegue entregar aquilo porque a gente está muito apegado àquilo.
significa que o nosso coração está no lugar errado. Eu fico imaginando o coração aflito de um pai fazendo essa oração, que não deve ter sido nada fácil de fazer. Entregando nas mãos do Senhor. Tem coisas que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Sempre tem alguma coisa. A gente acha, não, já está tudo. Olha melhor. Olha bem para dentro de você. Será que não tem algumas coisas ainda que você precisa entregar para Deus? Que você precisa deixar Ele trabalhar dentro de você? E aí, na última frase, ela fala assim, da música, porque a vida recebi eu te encontrar. E aí ele fala para Deus. Ele está falando assim, porque eu tenho tudo, porque eu encontrei você, Deus. E isso é verdade. A gente só tem vida de verdade quando a gente encontra Deus. A nossa vida toda muda. Sua vida plena, de verdade, é com Jesus, não tem outro caminho. As pessoas estão buscando tantas coisas, e estão buscando exatamente isso. Eles buscam preencher um vazio, que na verdade a gente sabe que só Deus pode preencher. Amém? Fica de pé, meu querido. Se você e eu, se nós queremos esse ano alcançar um coração sábio, a gente precisa colocar Jesus no centro da nossa vida. Amém? O ano está começando. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita coisa para a gente viver. E às vezes dá um medo, né? A gente sabe que vão vir desafios. A gente sabe disso. Mas quando a gente colocar Jesus no centro das nossas vidas, pode ter certeza que você vai conseguir passar por esse desafio. Amém? Quando Jesus for o centro da tua vida, você vai passar por dificuldades, você vai enfrentar situações que você nem imaginava que você conseguisse, mas porque Deus vai te sustentar. Amém? A gente sabe que a vida não é fácil. A vida não é feita só de momentos bons. E muitas vezes ela é feita de mais momentos ruins do que bons. Só que Deus nos garante na palavra dEle que Ele é o nosso refúgio. Nos momentos difíceis, Ele é o nosso refúgio. Sabe quando você só quer correr para um colo, sentar e chorar? Deus é esse colo. Salmo 91 fala, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Nós por nós mesmos não temos força alguma. Só pela força do Senhor a gente consegue atravessar situações. O meu Deus em quem confio, nesse ano confie em Deus. Confie que Ele está trabalhando na sua vida. Confie que Ele tem o melhor para você. Deus tem o controle da sua história. Nada foge.